Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e a gente está aqui para mais um vídeo para lançar uma discussão para vocês. Um ponto bastante legal, um ponto de bastante reflexão para a gente entender um pouco mais sobre o tratamento farmacológico aí. Nós vamos falar hoje sobre hipertensão. Qual é a melhor opção terapêutica? Qual é o melhor medicamento? Será se tem esse melhor medicamento para hipertensão? Qual que seriam as opções terapêuticas que são mais interessantes? Claro que tem uma série de medicamentos, então nós vamos ter outros vídeos falando um pouco sobre isso, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre inibidor da ECA e bloqueador de receptor de angiotensina, quer dizer, família do captopril versus a família da losartana. Quem é melhor? Quem resolve mais ou quem tem uma capacidade maior de controle da pressão arterial? É o IECA ou é o BRAS? Então vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, vamos lá falar um pouquinho sobre esses processos. Vamos primeiro falar um pouco do IECA, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e a gente tem algumas características, tá? Isso tudo baseado em artigos científicos, baseado em informações reais sobre o processo, mas a gente sabe que o IECA reduz a morbidade e a mortalidade cardiovascular dos pacientes hipertensos. Ele é nível A de avaliação nesse critério. Pacientes com insuficiência cardíaca também é interessante porque reduz o remodelamento, a reestruturação do músculo cardíaco. Isso reduz automaticamente a ação da angiotensina 2 sobre esse músculo cardíaco, diminuindo esse remodelamento. Então é um nível A também para insuficiência cardíaca. No infarto agudo do miocárdio, quando o paciente apresenta baixa fração de ejeção, ele também tem nível A, porque ele acaba fazendo um efeito protetor cardiovascular, diminuindo aí a própria atuação sobre esse sistema, não só da angiotensina, mas até o sistema noradrenérgico também, ele acaba reduzindo esse efeito. Então isso é extremamente benéfico para o paciente. E ele também potencializa e reduz algumas outras alterações, diminuindo as alterações ateroscleróticas que o paciente pode estar apresentando. Também nível A de evidência, o benefício do IECA, tá? Secundário, quer dizer, uma profilaxia secundária na prevenção de acidente vascular encefálico. Então o IECA também tem esse benefício como antihipertensivo, mas também para reduzir esse risco maior de acidente vascular encefálico. E o efeito a longo prazo dos IECAs é retardar o declínio da função renal em pacientes com nefropatia diabéticas ou com outros tipos de nefropatias etiológicas aí específicas, mas o IECA tem um benefício em retardar, em reduzir esse declínio da função renal desse paciente. Então, são vários benefícios que a gente enxerga dentro da utilização dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, esses benefícios são bastante interessantes no tratamento do paciente. Lembrando que o efeito do IECA, né, é inibir a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Então ele atua nessa enzima especificamente, fazendo com que você tenha um bloqueio da enzima conversora da angiotensina e reduzindo a ação da angiotensina 2. Isso reduz a ação dela sobre receptores AT1 e receptores AT2, principalmente sobre receptores AT1, e esse benefício é extremamente interessante porque ele tem várias alterações como foram mostradas ali. Então ele acaba reduzindo a ação da angiotensina 2 no sentido de diminuir o remodelamento, de diminuir a liberação de aldosterona, de diminuir também a liberação de norepinefrina. Então esse efeito é bastante interessante. É um efeito semelhante ao que a losartana, que os BRAS também promovem. Então nós vamos falar daqui a pouquinho deles para mostrar. Mas vamos lá, o que a angiotensina 2 tem de diferente? Então por que ela é tão importante? Já que inibir ela reduz a pressão arterial e melhora o quadro clínico do paciente, mas por que ela fisiologicamente ou fisiopatologicamente, como é que ela promove os efeitos sobre a pressão arterial, sobre as alterações do paciente? A angiotensina 2 é um dos pontos chaves do mecanismo de regulação dessa pressão arterial. Então ela tem uma ação na alteração da resistência periférica, então ela tem uma ação vasoconstritora direta e indireta, né? Ela faz vasoconstrição direta e ela também aumenta a liberação de norepinefrina pelos sistemas noradrenérgicos aí para fazer com que você tenha mais vasoconstrição. Então eu tenho um aumento da atividade simpática, eu tenho uma vasoconstrição direta e uma liberação maior de catecolaminas, inclusive a própria noradrenalina e também a adrenalina, fazendo uma vasoconstrição. É uma resposta pressórica rápida, então toda vez que a angiotensina 2 é liberada, ela eleva essa pressão arterial de forma muito rápida. Um exemplo clássico disso, um exemplo simples que você pode enxergar no paciente é uma palidez cutânea devido à vasoconstrição que ela promove. Então o paciente vai ter liberação de angiotensina 2, vai aumentar a liberação de norepinefrina, vai fazer vasoconstrição e ele vai ter uma palidez cutânea.
Um outro mecanismo é sobre o sistema renal. A própria angiotensina 2 tem uma influência direta sobre a reabsorção do sódio, consequentemente reabsorve água sobre o sistema renal, reabsorve sódio e água, né? Então automaticamente aumenta o volume e aumenta a pressão arterial. Ela também faz com que você tenha liberação maior de aldosterona. Se aumenta a liberação de aldosterona, aumenta a concentração de reabsorção de sódio, a excreção de potássio, mas principalmente a reabsorção de sódio no sistema e consequentemente mais água, mais volume e aumento da pressão arterial. E um efeito de vasoconstrição direta, um aumento da neurotransmissão adrenérgica também, que aumenta a atividade simpática, influenciando diretamente sobre a hemodinâmica renal, né? Fazendo modificação sobre o processo de filtração. Então é um efeito de resposta mais lenta, mas que influencia diretamente essa elevação da pressão arterial. E por último, esse aqui é o efeito mais interessante em termos de mecanismo de longo prazo. A hipertrofia do sistema vascular, do sistema do músculo cardíaco e, consequentemente, uma remodelagem, uma remodificação desse músculo cardíaco. O que acontece no paciente especificamente, tá? Eu tenho um aumento na expressão de proto-oncogenes. Esses genes especificamente vão aumentar a proliferação de algumas proteínas e vão fazer com que você tenha aumento da matriz extracelular e um aumento de fatores de crescimento, levando a um remodelamento do músculo cardíaco, do sistema vascular. Então, a longo prazo, você tem uma diminuição da flexibilidade desse vaso sanguíneo e um aumento da massa do músculo, consequentemente, a massa do músculo aumentando com que você tenha um processo de elevação do ventrículo, da massa do ventrículo, principalmente do ventrículo esquerdo, que é o que trabalha mais diretamente na liberação de sangue periférico. Então esse efeito é de remodelamento e a longo prazo isso pode influenciar diretamente a pós-carga e aumento da tensão da parede vascular. Isso aumenta muito a pós-carga, fazendo com que você tenha uma diminuição da flexibilidade vascular e, consequentemente, a tensão da parede vascular acaba tendo um aumento. Então isso também acaba levando a um desgaste desse músculo cardíaco que pode a longo prazo levar até um quadro de insuficiência cardíaca nesse paciente. Então esses são os efeitos que a angiotensina promove. Então o bloqueio da produção dessa angiotensina 2 é extremamente benéfico, reduzindo todas essas alterações que a gente falou aqui agora. Desde uma ação rápida, uma ação pressórica lenta e uma modificação sobre o sistema de remodelamento do músculo cardíaco. E o BRAS? O BRAS também influencia diretamente nesse sistema, então ela reduz a morbidade e a mortalidade cardiovascular, tem nível A também, tem um efeito benéfico sobre a insuficiência cardíaca, semelhante ao IECA, reduz ou previne o acidente vascular cerebral também com nível A de evidência, é nefroprotetor no paciente diabético, né, com diabetes tipo 2, tem efeitos benéficos. E os estudos, a maioria dos estudos apontam para uma equivalência de benefícios entre o BRAS e o IECA na redução de eventos coronarianos. Então aqui a gente já chega num ponto naquela pergunta que a gente colocou. Há uma certa semelhança entre os dois fármacos, uma efetividade clínica muito parecida, tanto do BRAS como do IECA, tá? Mas vamos fazer uma comparação mais direta entre os dois. Vamos fazer uma comparação entre o IECA e o BRAS para a gente ver se realmente tem algum benefício usar um ou usar outro. Quando a gente pensa no IECA, ele inibe a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2, inibindo a enzima que faz esse trabalho. Quando a gente pensa na losartana, no BRAS, ele bloqueia o receptor diretamente. O que você acha? Inibir a enzima é melhor ou inibir o receptor diretamente para fazer com que você tenha diminuição da eficiência da angiotensina 2? Então vamos lá, vamos ver quem realmente vale a pena, qual é a diferença entre os dois aí, se realmente tem alguma alteração que a gente pode ressaltar que traga um benefício maior entre uns dos fármacos. Primeiro é o seguinte, vamos pensar, como o IECA não bloqueia totalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Você tem um escape, na verdade, de vias alternativas, de enzimas alternativas que não são exatamente a ECA, a enzima conversora de angiotensina, mas que também convertem a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Então quer dizer que inibir a ECA não é totalmente eficaz na conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Então existe ainda mecanismos alternativos que fazem essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E nesse caso especificamente, o inibidor do receptor de angiotensina, né, o receptor AT1, ele acaba sendo superior à inibição, o efeito da inibição da ECA. Então você traz um benefício nesse sentido. Então farmacologicamente,
O BRAS é mais eficiente do que o IECA. Mas clinicamente os dois apontam para uma similaridade muito grande. E devo lembrar o seguinte, que não tem vantagem na hipertensão, tá? Na insuficiência cardíaca a gente vai ver que em algumas situações é necessário usar essas duas drogas em conjunto, mas na maioria das vezes no quadro clínico de hipertensão ela não tem benefício. Então você vai optar ou por IECA ou por antagonista de receptor AT1. Mas especificamente o antagonista de receptor AT1 acaba tendo uma eficiência farmacológica um pouco maior. Em termos de resultado clínico, os dois são muito semelhantes. A superioridade do BRAS está na proteção cerebrovascular e o tratamento com o BRAS, assim como o IECA, vem sendo associado a menor incidência de novos casos e o desenvolvimento de diabetes mellitus. Então ele acaba trazendo alguns benefícios em relação à utilização. Então o BRAS acaba sendo mais eficiente no sentido do bloqueio da via, e consequentemente bloqueando o receptor, em comparação ao IECA, porque o IECA ainda tem vias alternativas, e ele tem alguns benefícios também com relação a pacientes que a gente precisa lembrar que são pacientes mais jovens que podem ter hipertensão, porque o BRAS tem um efeito de menor disfunção erétil do que o IECA. Então se a gente for pensar em efeitos colaterais, o BRAS acaba sendo bem menor. Além de um efeito colateral que é clássico, né? Por exemplo, o inibidor da ECA, ele causa, entre outras alterações, ele pode causar tosse seca devido ao bloqueio da conversão da bradicinina, na degradação de bradicinina. Quanto que o BRAS não causa esse efeito colateral. Então o BRAS não causa tosse seca e o outro benefício é também não causar ou causar menos disfunção erétil comparada ao IECA, tá? Uma menor disfunção erétil comparada ao IECA. Superioridade do BRAS na proteção cerebrovascular também é importante reforçar, tá? O uso em combinação do inibidor da ECA e do bloqueador de receptor AT1 em pacientes hipertensos, além de não trazer benefícios nesses pacientes, né? Ele aumenta o risco de efeitos adversos. Então, pensando aqui, a gente tem um benefício em relação ao bloqueador de receptor AT1, tá? Você tem menos efeitos colaterais. Você tem uma semelhança terapêutica muito grande em termos de eficácia e eficiência, mas a gente precisa ressaltar algumas outras vantagens. Não causa tosse seca, causa menos disfunção sexual, tem uma ação protetora no sistema cerebrovascular um pouco maior e os bloqueadores de receptores AT1 também tem uma vantagem em relação a ter uma eficiência farmacológica um pouco maior, porque inibidores da ECA, como eu falei, tem vias de escape ainda para a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Ressalto o seguinte, ponto final no processo todo. O que a gente precisa lembrar? Apesar do BRAS ser realmente um pouco mais eficiente, ter menos efeitos adversos e em comparação com o IECA ser mais interessante, o que salva o paciente é exatamente isso aqui, atingir metas terapêuticas em relação à redução da pressão arterial do paciente. Não adianta usar o medicamento ou achar que está usando de forma correta, ele não está fazendo não está tendo eficácia por algum motivo, ou porque o paciente não está aderindo ao tratamento, ou porque não está usando no horário correto, ou porque ele está usando a dose errada, e você não vai atingir meta terapêutica. Esse paciente vai ter complicações cardiovasculares do mesmo jeito que o paciente que não tomava medicação. Então o risco maior é do paciente que que não atinge essas metas terapêuticas e que não faz o tratamento correto. Se você está utilizando tanto o IECA como o BRAS, os dois mecanismos, mesmo o BRAS sendo mais eficiente, os dois fármacos têm resultados clínicos muito bons, e a gente precisa lembrar que baixar a pressão arterial é o principal foco. Se baixar, o paciente vai melhorar e vai diminuir o risco de complicações cardiovasculares. Esse era o vídeo de hoje. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like aí. Te agradece muito pela participação de vocês. Manda mensagem pra gente, que assim que possível a gente está respondendo também. E acompanhe a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo, até as próximas informações. Valeu, até mais.